E aí, eu sou o Yu. Deixe seu like e se inscreva para novos vídeos. O anime começa mostrando o passado do protagonista chamado Mimori Touka. Ele não se dava bem com seu pai, e sua mãe não gostava nem um pouco dele. O prota então acorda, ele está em uma excursão escolar. Um de seus colegas chamado Shougo está perturbando uma garota chamada Ayaka. Todos os outros colegas apenas observam sem fazer absolutamente nada, inclusive o próprio professor. O prota se levanta e pede para ele parar, mas o cara começa a tirar sarro da cara dele, dizendo que ele é apenas alguém sem importância. Logo depois um cara chamado Takuto manda ele devolver a garota. Shougo chama ele para tirar sarro do prota, mas ele diz que não tem interesse algum nele, e se o Shougo quiser pode zoar à vontade o protagonista, ele só não aceita que perturbe a Ayaka. O otário pede desculpas à garota e devolve o seu livro. Depois disso ele senta e começa a chutar a cadeira da frente, onde está sentado um garoto chamado Yasu. E finalmente o professor faz alguma coisa e manda ele parar, mas ele é outro otário e fala que seria um problema se o garoto que está sendo perturbado denunciasse a escola, então ele não quer que esse problema acabe caindo na conta dele e ele seja demitido. O prota fica pensativo do porquê ele tentou ajudar, pois o normal é ele deixar rolar. Ele acha que pode ter sido por causa das lembranças que ele teve mais cedo de sua infância. Então do nada o ônibus começa a brilhar e logo depois todos são teleportados para um outro mundo, eles ficam sem entender nada. Uma deusa deseja boas-vindas a todos, e diz que eles são a esperança de derrotar o mal. Ela se apresenta como a deusa Vicious, e começa a explicar a situação. O local que eles se encontram se chama Lyon. E ela diz que sempre quando o mal conhecido como o Grande Império Demoníaco aparece, eles invocam heróis de outro mundo para ajudar. Ela explica que há 200 anos os heróis conseguiram derrotar o mal. Porém depois de muito tempo o exército dos demônios ressurgiu mais uma vez, e eles têm como objetivo combater esse mal. Geral fica sem acreditar no que está acontecendo e começam a pensar que aquilo era uma pegadinha. O professor pede para eles escutarem o que a deusa tem para dizer. O prota começa a analisar a situação e percebe que realmente estão em um outro mundo. O Takuto pergunta o que acontecerá se eles não ajudarem. Ela responde que eles nunca mais poderão voltar ao seu mundo, explicando que há apenas duas formas deles voltarem. E nas duas formas é necessário matar o rei demônio para coletar sua essência e colocar em um cristal. O moleque chato protesta dizendo que é conveniente demais. A deusa se ajoelha e pede novamente que eles salvem aquele mundo. A Ayaka faz uma pergunta dizendo que eles são apenas humanos e não iriam conseguir derrotar demônios. A deusa diz que eles não precisam se preocupar pois não são humanos comuns e todos possuem poderes. Ela pede aos guardas para trazer um homem todo fraco e um lobo monstrão. O lobo pula no homem e o mata, deixando geral com medo. A deusa conjura sua magia e lança uma bola de fogo, fazendo assim com que todos acreditem nela. Momentos depois, chega a hora deles consultarem qual poderes eles têm, e um por um coloca sua mão em uma bola de cristal e ela começa a brilhar de várias cores e intensidades diferentes. Na vez do Shougo a bola brilha com um vermelho intenso, deixando eles impressionados. Já na vez do Takuto a bola brilha tanto que chega a quebrar. A deusa o classifica como Rank S, e diz que o Shougo é de Rank A. A Ayaka também quebra o cristal e também é classificada como Rank S. A deusa explica que isso não é normal, pois o comum é nem ter alguém de Rank S, porém dessa vez teve vários. Então chega a vez do prota, a luz dele é roxa e a mais fraca de todas. A deusa nem esperou duas vezes e já chama o próximo. O prota sente que vai ser tratado como um nada até nesse mundo. A vez do Yasu chega, e a cor dele é preta. A deusa fica surpresa e diz que é igual ao herói das trevas conhecido como um dos mais fortes de todos. O moleque começa a ficar todo soberbo. Todos começam a analisar os seus status, e o prota percebe que o dele é extremamente baixo, porém ele tem uma habilidade exclusiva chamada de infligir condições de status. A deusa explica que habilidades exclusivas são habilidade que apenas aquela pessoa pode usar, e que provavelmente alguns já começam no mundo com uma ativa. Momentos depois, a deusa começa um ritual importante, e chama o nosso protagonista ressaltando que ele é apenas um classe E, e é o herói com a classificação mais baixa do local. Ela fala que no passado os heróis de classe mais baixa sempre atrapalhavam os de classe superior, e que depois de um tempo, foi decidido que o correto era descartar os mais fracos.
Ela então fala que dessa vez as coisas mudaram novamente, e foi decidido que eles dariam uma chance aos heróis de classificação baixa, onde ele vai ser teleportado para uma determinada ruína, na qual se ele sobreviver, pode viver livremente naquele mundo. Ela fala com uma cara de deboche que já enviaram vários criminosos perigosos para aquele local, e diz que o nome da ruína era Ruínas do Descarte. O prota diz que ele pode ajudar pois tem uma habilidade de infligir paralisia, veneno entre outras coisas. Ela zomba dele e diz que naquele mundo esse tipo de habilidade não tem valor, e que a taxa de acerto é muito baixa. Ela continua humilhando ele na frente de todos, e seus amigos não têm compaixão nenhuma e pede para que ele seja teleportado logo para a ruína. O Yazu chega perto dele, e aparentemente eles já foram amigos, pois o prota ajudava ele no passado, mas agora como ele tá todo soberbo também começa a dizer que o prota é da pior classificação e pede para ele ter mais respeito com alguém de classe A. O prota fica abalado, e começa o ritual. A deusa joga uma bolsa e diz que ela é o único item que ele vai poder levar. A Ayaka foi a única que tentou ajudar o prota, mas a deusa bota ela para dormir com um soco na barriga. O prota fica bravo, e tenta paralisar ela, porém a deusa se defende e diz que tem uma barreira protetora automática, que defende ela desses tipos de feitiços. O Takudo testa seu poder, deixando geral impressionado. O prota chorando, se lembra de uma criança dizendo para ele mostrar seu verdadeiro eu e parar de ser uma pessoa inofensiva. Então, como últimas palavras, ele manda a deusa ir para o inferno e diz que se ele voltar vivo é melhor se prepararem. Ele então vai parar na ruína, sua bolsa serve como luz. Ele fica assustado pois percebe que tem monstro no local, e do nada aparece um deles. Nosso garoto mete o pé correndo de medo, ele percebe que a luz chama a atenção dos monstros, porém ele não pode ficar sem ela pois não vai enxergar nada. O cara tropeça em uma pedra, e como último recurso ele usa o seu paralisar, e realmente funciona. Ele se lembra que a deusa disse que esse poder raramente funcionava, então deduz que apenas teve sorte. Aparece outro monstro e sua habilidade funciona novamente. Ele abriu seu status e vê que está com pouca mana, e para tirar sua dúvida ele usa o envenenar percebendo que por algum motivo mesmo com pouca mana ele consegue usar sua habilidade. O monstro fica lá sangrando aos poucos e o prota fica aguardando ele ser eliminado. Porém, o monstro anterior aparece, e agora o prota está zerado de mana, ele começa a achar que vai morrer, porém ele se lembra do passado e de todo o sofrimento que ele passou, então o cara se anima novamente, querendo vingança contra todos que zoaram dele. Ele estende a sua mão e diz que sua luta começa agora. Chegamos a mais um final de vídeo. Quando lançar os próximos episódios eu faço novos recaps desse anime para vocês, então se você não quer perder nada, já se inscreva para ficar ligado. Um grande abraço do seu amigo Yu e até a próxima.